Olá, tudo bem? Quero começar o vídeo te pedindo para vir aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o seu joinha. A gente tem uma playlist muito legal de vídeos aqui, eu quero lhe convidar a maratonar aí porque tem uns assuntos maravilhosos que a gente precisa conversar. Hoje eu quero conversar com você sobre os fantasmas que nos assombram ao longo da vida. Quantos fantasmas você e eu já enfrentamos? Quantos ainda estamos enfrentando hoje e quantos ainda virão ao longo da nossa existência? Esse é o nosso assunto de hoje. Meu nome é Priscila e é sobre isso que a gente vai conversar. Hoje eu quero compartilhar com você uma história maravilhosa que encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Uma história muito conhecida, muito estudada, muito ouvida, muito pregada, muito cantada. A história em que Jesus vai encontrar com os discípulos no meio do mar e anda sobre as águas. Quem nunca ouviu essa história, né? A história maravilhosa de fé, poder e transformação de pensamentos. Porque naquele momento eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus, né? Mais uma vez, por aquilo que ele estava fazendo. Eles tinham que atravessar a cidade e chegar ao outro lado do mar, né? Jesus fica no monte orando, pede para ficar um tempo sozinho e diz para ele que eles podem ir. Fique à vontade, vocês podem ir na frente que eu encontro com vocês. E fica ali. Dentro do barco, no meio do mar, no meio do nada, eles encontram, diz a palavra do Senhor, um vento contrário. Um vento que trouxe tempestade, um vento que trouxe medo, um vento que trouxe muitas coisas ao coração deles, né? Ficaram assustados por aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. No meio do mar, alto mar, nenhuma luz, não tinha lua para clarear, porque a Bíblia está relatando uma tempestade. Então eles estavam completamente num breu na madrugada, porque já se passavam das 3 da manhã. E de repente encontram alguém andando sobre as águas e ficam morrendo de medo, aterrorizados. Quem será que está ali? E eles gritaram, será que é um fantasma? E Jesus logo se apresenta, não tenham medo, sou eu. E Pedro, que é um dos homens, dos discípulos, né, corajosos e tem coragem de se colocar, de falar, de botar os pensamentos, logo pede para ir. Muitas pessoas criticam a atitude de Pedro falando que ele afundou. Mas ele foi o único discípulo, o único homem que andou sobre as águas além de Jesus. Eu não vejo isso como um topete de Pedro. Também não vejo como uma falha, como uma falha, fui e falhei. Não, não é. Foi a coragem de Pedro que levou ele a viver uma experiência única em toda a humanidade, porque mais ninguém andou sobre as águas. Mas hoje, especificamente, não quero falar sobre o andar sobre as águas. Eu quero falar sobre os fantasmas. Jesus, ele se apresentou como um fantasma, né? Ele não veio com uma veste de fantasma, mas os meninos que estavam no barco viram ele como um fantasma, porque era impossível acontecer do jeito que aconteceu. E quantas vezes nós vivemos situações que parecem que são aterrorizantes, nos causam medo, nos fazem enxergar fantasmas. Eu já vi muitos fantasmas na minha vida, já vi fantasmas no meu casamento, já vi fantasmas com os meus filhos, no nascimento deles, já vi fantasma no crescimento, já vi fantasma agora, na fase em que nós estamos vivendo, já vi fantasma na minha vida pessoal, no conflito do autoconhecimento, na descoberta do que eu podia ser ou fazer, qual era a minha existência nessa vida. Já vi fantasmas no conflito familiar, eu já vi fantasma no conflito profissional, já vi fantasmas na escolha de amizades ou de quem eu estaria perto. E o que eu quero lhe dizer é que você entenda como um fantasma. Às vezes Jesus vem na calmaria e na brisa e você logo o identifica.
mas às vezes ele vem com ventos fortes e impetuosos, às vezes ele vem com ondas bravias a mais de 5 metros para cima, açoitando o nosso barco. Às vezes ele vem com raios e trovões e nós estamos seguras, andando sobre o mar, encontrando com Jesus, e de repente tudo isso começa a nos preocupar e a gente entende que não era Jesus e era um fantasma. Em contramão disso tudo, ele vem para nos dizer que ele é multiforme. E nós somos formatadas pelo nosso medo, nós somos formatadas pela nossa insegurança, da mesma maneira que Pedro foi. Nós somos formatadas pelos fantasmas que nós encontramos na vida, porque os nossos fantasmas, quando nós entendemos que seguimos a Cristo e fazemos de tudo para nos manter no caminho, um caminho livre de pecado, livre de idolatria, um caminho livre de prostituição, um caminho livre de morte, nós não vivemos nada sem um propósito. A Bíblia vai dizer que tudo coopera para o nosso bem. Até os fantasmas que nós achamos ser coisas ruins nos transformam e moldam o nosso caráter. Às vezes, nós somos confrontados pelo nosso medo. E isso é normal. O medo, ele nos paralisa, sim. O medo é uma coisa muito ruim. Mas o medo equilibrado nos faz colocar o pé no freio e olhar o que nós estamos fazendo. Neste caso, o medo paralisou Pedro. E quando ele é paralisado no meio do caminho, ele perde o foco. O foco dele não é mais Jesus que está ali na frente dele o esperando. O foco dele então é a tempestade que está na lateral. Porque a Bíblia vai dizer, no versículo 30, que ele já submergindo gritou: "Salva-me, Senhor", porque ele olhou para as laterais. E quando a gente olha para as laterais da vida, a gente começa a ver as tempestades. Quando nós tiramos o foco do Senhor, que nos chamou, que está ali na frente, então venha. Quando Jesus não é mais a primeira pessoa desse nosso encontro, eu começo a ver as coisas secundárias que estão nas minhas laterais. E as coisas secundárias trocam de lugar com a primeira, e aí elas não são mais aquilo que eu ia só passar por elas. Quando eu viro o meu olhar para o lado, eu estou deixando Jesus, que estava aqui, em segundo plano, e começo então a focar naquilo que estava ao meu lado, e aquilo se torna o primeiro plano. E aí eu dou poder às tempestades, eu dou poder ao vento, porque eu não estou mais olhando para Jesus. Essa história vai dizer que Pedro gritou: "Senhor, salva-me, porque eu estou afundando". E aí, quando a história volta para Jesus, a Bíblia vai contar que Jesus apenas olhou para Pedro e estendeu a mão. Então Jesus estava na frente dele, mas o medo o impossibilitou de ver Jesus, porque a gente só grita quando a gente acha que a pessoa está longe, que a gente não é doido de gritar para quem está na nossa frente. Eu grito, eu chamo alguém gritando quando eu vejo que ela está longe, para ela me escutar, porque senão não vai me escutar. Você está percebendo como que o medo dos fantasmas que a gente enfrenta ao longo da vida muda a nossa visão, muda o nosso ângulo? E é isso que eu queria pensar com você. Quantas coisas a gente tem vivido com medo? Quantas coisas eu tenho sido paralisada? Quantas coisas eu já fui paralisada por conta de fantasmas que eu achava não serem Jesus? E no final das contas são. Porque Jesus, ele quer nos formatar, ele quer nos moldar, ele quer nos fazer novo.
Não só Pedro, mas todos os discípulos que estavam naquele barco entenderam que Deus era poderoso, majestoso, poderia fazer qualquer coisa, porque a história continua. E é assim que Pedro toma e tô embolada hoje, que Jesus toma Pedro pela mão, os dois voltam caminhando para o barco e a tempestade cessa. Olha que coisa importante, que dica maravilhosa. Eu posso até ter perdido o foco do meu objetivo, eu posso até ter perdido o alvo no meio do caminho porque eu fiquei com medo. Mas eu não posso largar Jesus, eu não posso deixar Jesus, eu não posso fingir que não aconteceu nada e seguir a minha vida como se não houvesse amanhã. Eu preciso gritar por socorro, pegar as mãos de Jesus e voltar para o barco em segurança, porque a nossa segurança está em Cristo. E nenhum daqueles meninos foram os mesmos depois desse encontro, porque a história vai nos contar. Depois você pega lá, para você ver e ler, que no final daquilo, quando Jesus volta para o barco, eles reconheceram que o Senhor era poderoso, que o Senhor poderia fazer todas as coisas. Eles foram até a outra margem, na cidade onde que eles iriam. E pensa você que eles ficaram ali ruminando, que eles passaram durante a madrugada? Ah, não. Eles chegaram, o povo já se empolvoreceu e já chamaram todos os doentes, e Jesus já curou, salvou, libertou, transformou. Eles não ficaram revivendo, remoendo a angústia que eles tinham passado na noite anterior. Eles já foram para cima, eles já foram animados. E tá aí uma diferença que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente sofre um confronto pelos fantasmas da nossa vida, e quando alguém chega pra gente e fala assim, faz comigo, faz por mim, me ajuda aqui, vamos lá, vamos fazer isso, a gente fala, não posso, tô com problema, não posso, não consigo, não tenho força, você não sabe o que eu tô vivendo. Enquanto nós esquecemos que independente daquilo que estamos vivendo, Jesus está conosco. Ele atravessou a tempestade, ele permitiu a tempestade para nos formatar, para nos tornar melhores, para chegarmos do outro lado ainda mais fortalecidos pela graça, pelo poder e pela unção do nosso Senhor, que pode todas as coisas. E eles foram com Jesus curar, salvar e libertar. Não dormiram à noite, tiveram pavor, sofreram uma tempestade, não tinham muita expectativa porque a tempestade estava grande, mas entenderam que Jesus é Deus de todas as coisas. Ele manda na nossa vida, ele manda em toda a natureza, ele tem o poder sobre todas as coisas e nós não podemos abrir mão de andar com ele. Os fantasmas que ele traz para nós não são para nos destruir, são para nos melhorar, para nos tornar pessoas melhores. Eu sei que às vezes a gente grita e a gente acha que a gente está sozinho, mas olha para frente, volte o foco para quando você começou essa caminhada. Lembre, traga à sua memória as coisas que lhe dão esperança. Lembre-se do dia que você se converteu, lembre-se do dia que Jesus curou, lembre-se do dia que Deus restaurou alguém que você conhece, lembre-se de um momento que Deus lhe avivou em um culto, ou na sua casa, ou com alguém. Lembre-se de alguém que conhece a Cristo e vive aí falando de Jesus para você. Traga à sua memória coisas boas, volte para o caminho, grude na mão de Jesus, siga em frente para trabalhar, não deixe os fantasmas da vida te paralisar no lugar do teu medo. O medo foi feito para vencer. O medo não é ausência de coragem. O medo é uma imagem que nós temos da nossa mente devido às circunstâncias que nós temos.
Então seja corajoso, exercite a sua coragem, siga em frente e faça a diferença, independente dos fantasmas que você esteja enfrentando. Todos esses conselhos servem para mim também. Não pense que eu estou livre de nada do que eu venho falado aqui nesse canal. Eu sigo aprendendo, eu sigo lendo, eu sigo sendo formatada. Por isso eu vim para cá, para o YouTube, para compartilhar com você o que o Senhor tem feito em mim, porque eu quero também que sejamos um grande exército poderoso, cheio da graça de Deus, para transformarmos outras pessoas que estão ao nosso redor. Tá bem? Deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que vai se identificar com ele. Fique com Jesus e até a próxima.